na realidade, apresentamos para vocês a importância desse tema, no sentido de que esse tema já tenha sido abordado aqui para vocês por diversas vezes, em diversos momentos, desde o início da tratativa de introdução ao direito. Então, em todos os nossos encontros, ele é abordado para ficar claro para nós que, se não é o mais importante, é um dos mais importantes temas de introdução e da teoria geral do direito. E nós vimos que a norma jurídica está para o direito como a célula está para o organismo vivo. Ou seja, sem célula não há organismo, sem norma jurídica não há direito. Vimos que o estudo das normas é de fundamental importância. Apresentamos para vocês a origem do termo norma. O termo norma significa regra, modelo. Depois apresentamos para vocês dois conceitos doutrinários de Paulo Nader e de Miguel Reale. Um mais simples, o outro mais rebuscado, mas os dois tendo o mesmo escopo, o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Ou seja, inicialmente dividindo as normas jurídicas em duas partes, chamadas de normas de conduta e de normas de organização. E depois estabelecendo que tanto as normas de conduta quanto as normas de organização, elas são seguidas em caráter obrigatório, por serem mandamentos, ordens, determinações. Então, nesse sentido, tanto as de conduta quanto as normas de organização são seguidas obrigatória e objetivamente pelos seus destinatários. Vimos que as normas de conduta, quando criadas, elas acabam trazendo também o elemento de punição, a chamada sanção, tendo em vista que o Estado que institucionaliza o direito, quando ele o faz, ele também entende que algumas pessoas que vivem em sociedade, destinatários de uma norma, podem optar por não cumpri-la. E essa opção por se desviar da norma, por violá-la, acaba sendo, por necessário, o Estado exercendo esse elemento de punição, estabelecendo a punição, a medida punitiva. Depois nós vimos o Instituto Jurídico, que é aquela reunião de normas jurídicas afins, que tratam do mesmo tema, dos mesmos interesses, e fizemos uma representação aqui para vocês de alguns temas jurídicos, que são, na realidade, institutos jurídicos, alguns assuntos do direito. Vimos o domicílio, tratado entre os artigos 70 ao 78, vimos a ausência, tratada entre os artigos 22 ao 39, e fizemos referência a um instituto denominado como audiência, que é tratado num único artigo do Código Civil, que é o artigo 8º. Inclusive, solicitei que vocês fizessem uma pesquisa jurisprudencial acerca desse instituto. Eu cheguei a pedir isso para vocês? Fizeram? Ó, que beleza, hein? Pelo menos hoje de manhã ninguém fez. De 70, 78 também. Tão triste quando ninguém segue a orientação. 70, 78 também, professor. Você pediu também, 70, 78. Eu também. Da Lindbe. Dá licença, gente. Boa noite. Desculpa interromper a aula de vocês. A gente está fazendo a divulgação da Mostra de Talentos, aberto pelo Ronaldo já. Vai ser quinta-feira que vem, às 19 horas. Vai falar sobre segurança no trabalho, vai valer horas, vai ter como se deve, se a gente
gostaria muito que vocês fossem. Na realidade, Pô, estamos dentro. vai depender se o professor vai liberar também. Mas é que no auditório vai ser pertinho, se vocês puderem ir, vai ser interessante, tá? Obrigada. Pela atenção, olha ali. De nada, pode ser. Mas amigo, o que foi? Nossa turma aqui, todo mundo pesquisa, professor. Então, meus queridos, estudamos a norma jurídica nesses três aspectos: origem, conceitual e o aspecto do instituto jurídico, que são os temas de direito abordados por interpretação da legislação. Bom, dando continuidade a esse estudo da norma jurídica, precisamos estudar as características da norma. E é importante ficar claro que características é a forma ou são as formas pelas quais alguém se apresenta, algo se apresenta. Então, quais são as características do Júlio? Né? Simpático. Parado não. Esse cabelo bem baixinho. É isso aí. Forte. Informa. Igual a professora. Isso é uma aula. Então são as características do Júlio. E cada um de vocês se apresenta com as características pertinentes. A norma jurídica também é assim, meus queridos. E é importante frisar para vocês que algumas das características da norma já foram estudadas quando nós fizemos um relacionamento aqui entre o direito enquanto norma e a moral enquanto norma. E nós anotamos algumas das características do direito e vamos trazê-las para cá, porque lá nós estávamos tratando o direito enquanto norma. Então, por exemplo, a bilateralidade vai ser falada aqui, por exemplo, a heteronomia, a coercibilidade. Então, nós vamos tratá-las novamente e vamos abrir o leque, ou seja, aumentando o número de características, né? E é importante esclarecer para vocês, da mesma forma que o Titio fez lá anteriormente, que esse tema é importantíssimo e normalmente cai questão em prova sobre características da norma jurídica. E aqui, essas características, elas são de todas as normas jurídicas. É da norma no geral. Tá? Então, a primeira característica é a generalidade, também chamada de universalidade. A palavra generalidade vem do que é geral. E a palavra universalidade vem do que é universal. Como é que nós podemos entender a norma jurídica sendo ela geral, sendo ela universal? Primeiro, é importante ficar claro que a norma jurídica é geral, é universal, dentro do território onde ela está vigente. Então, ela é geral somente naquele território, ela é universal somente naquele território. Porque, de forma lógico-racional, quando a gente pensa na palavra geral, na palavra universal, parece que é todo o universo, né? Parece que é em todo lugar, mas não é assim. É geral e universal, tendo por elemento limitador o território onde a norma jurídica é aplicada. Então, nesse sentido, por que a norma jurídica ela carrega essa característica? Porque ela vai disciplinar todas as pessoas que estejam na situação jurídica por ela tratada. Então, a norma jurídica vai disciplinar
todas as pessoas que se encontrem, que estejam na situação jurídica por ela tratada. A norma jurídica vai disciplinar todas as pessoas que se encontram, que estejam na situação jurídica por ela tratada. Essa é a ideia de generalidade ou universalidade. A norma jurídica vai disciplinar todas as pessoas que estejam na situação jurídica por ela tratada. Eu pensava que era geral para toda a nação. Todas as pessoas. Assim, mas é uma pessoa com situação. Todas as pessoas que se enquadrem na situação jurídica pela norma tratada. Você vai entender aqui, ó. Para mim seria assim, é geral. Você vai entender aqui, ó, gente. Prestem atenção aqui, meus filhos, para a gente exemplificar, porque o exemplo é de fundamental importância. Ó, a gente já fez referência aqui a essa lei algumas vezes, porque ela é de fundamental importância, que é a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. E por que ela é de tão importância assim? Porque ela cuida de um relacionamento que é o mais praticado no nosso país, que é o relacionamento de consumo. A todo instante uma nova relação de consumo chega. E nós estudamos numa unidade de uma instituição posicionada num shopping, que é um lugar de consumo. Consumo de produto, consumo de serviço, mas é um lugar eminentemente de consumo. E essa legislação estabelece situações jurídicas, quais sejam a situação jurídica de consumidor e a situação jurídica de fornecedor. E eu posso afirmar para vocês, meus queridos, que não importa quem esteja na situação jurídica de consumidor, o Júlio, o Alberto, o Felisberto, o Anderson, a Maria, a Joaquina, não importa. Está na situação jurídica de consumidor, seja quem for, vai ser disciplinado por essa lei. E não importa qual empresa esteja na situação jurídica de fornecedor, Bradesco, Unibanco, que não existe mais agora Itaú, né? Ponto Frio, LX, não importa qual empresa está na situação jurídica de fornecedor, vai ser disciplinado pela mesma lei. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Lei federal, né, professor? Lei 8245 de 91. Essa lei trata da locação de imóveis residenciais e não residenciais, estabelecendo uma relação entre locador e locatário. Não importa quem seja o locador, dono do imóvel, não importa quem seja o locatário que alugou o imóvel, seja quem for, estando nessa situação jurídica de locador, estando na situação jurídica de locatário, será disciplinado pela mesma lei de locação de imóveis. Vou dar um outro exemplo para vocês. Lei 10.406 de 2002, que cuida do casamento, cônjuge, varão, cônjuge, virago. Não importa quem seja o cônjuge varão, não importa quem seja o cônjuge virago, estando nessa situação jurídica, terá a disciplina da mesma lei. Por isso que a norma, ela tem essa característica de ser geral, universal, para ela atingir todas as pessoas que se encontram na situação jurídica por ela tratada, independentemente de quem seja.
de raça, de credo religioso, de posição social, não importa. E é por esse motivo que dessa característica generalidade que decorre um dos princípios mais importantes do nosso ordenamento jurídico. Alguém sabe? Princípio da isonomia. Que quer dizer igualdade. E está anotado lá no artigo 5º da Constituição. Então é da generalidade da norma que decorre o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Tendo em vista que a norma tem que tratar a todos de forma igual, independentemente, de posição social, de condição financeira, de cultura, independentemente disso. A norma tem que tratar a todos de forma igual. A teoria, essa é a teoria. A teoria é muito bacana. Então, quando a gente fala em generalidade, nós falamos da disciplina das pessoas. Tinha criança ali, pô, tinha que nome, cadê? Por que é bom frisar isso para vocês? Porque existe uma linha muito tênue entre essa primeira característica e a segunda característica denominada de abstratividade. Alguém sabe dizer o que significa a palavra abstratividade? Abstratividade vem do termo abstrato, que é o contrário de concreto, né? Abstrato é aquilo que é imperceptível a sentido, intangível, imaterial, não concreto. Bom, parece um contrassenso. Esse cara falou num dia desse aí que o direito é objetivo. Se o direito é objetivo, significa dizer que ele é material, que ele é concreto, expresso através das leis que são escritas, codificadas. Como é que ele agora fala que o direito, que a norma jurídica é abstrata? Na realidade, o que é abstrato é a aplicação da norma e não a norma em si. Que a norma em si é concreta, surge através das leis. A aplicação da norma é que é abstrata. E por quê? Para que ela possa disciplinar o maior número possível de casos concretos. Então, na realidade, são os casos concretos que se submetem à norma jurídica. E não a norma jurídica que vai disciplinar o caso. É nesse sentido. Não entendi nada. Então a norma jurídica, ela é criada, por ela se cria um determinado tipo de relacionamento e cada pessoa, cada uma das pessoas da sociedade que se insere num relacionamento como esse, criando um caso concreto, acaba se submetendo a esse caso concreto à própria norma. Ela só existe quando existe então, aqui, ó, concreto? Aqui na realidade são os casos concretos que são disciplinados pela mesma norma. Não entendeu não? Então vamos entender aqui, ó. Juntando o consumidor com o fornecedor, o que dá? Um caso concreto. Desde que tenha alguém sendo reconhecido como consumidor e alguém sendo reconhecido como fornecedor. É isso? Então vamos parar para pensar, vamos ter um intervalozinho de 10, 15 minutos. Com certeza, boa parte de vocês vai descer e vai consumir alguma coisa. Seja no Rei do Mate, seja no Bob's, seja aqui no Batata Rustin, né? Beluga, seja naquele outro barteco que tem ali do lado do Bob's, seja lá embaixo no McDonald's, ou até mesmo em qualquer outro lugar. Vamos pegar as mulheres, são as maiores consumidoras. Com certeza vão sair daqui e vão ver alguma bolsa, um sapato. É o comum, não normal.
Só tem que ser agora, que depois que terminar a aula já está fechado, então tem que ser antes. Já entendi. Porque as mulheres são as maiores consumidoras. A gente sabe disso, não as daqui sabem, mas outras coisas. E mulher é terrível, mulher não pode nem ver televisão, tem um programa na televisão que chama muita atenção da mulher, que é o... Não, é no canal fechado. Casa de família? Que vende produtos, gente. Aquilo ali é terrível para a mulher. Né? Tem um tal de um produto lá que corta, pica, moe, tritura, faz suco. E aí a mulher fica apaixonada querendo comprar aquele produto. Aí, aquilo ali é a diretriz da vida dela. Se não comprar, ela vai ter vai passar mal. Tem um infarto se não comprar. Porque a mulher é assim, né? Se ela bota na cabeça que tem que comprar um produto, se ela não compra, ela chega a passar mal. Ele tem depressão, exatamente. E aí compra o produto, paga 25 parcelas, né? Porque o produto ali não tem produto barato, não, é tudo caro mesmo. Então tem que parcelar em bastante vezes. E aí vai usar o produto. Terminou de usar, é tanta peça, põe para lavar, são mais de 500 mil peças. E aí monta, não tem nem coragem mais de usar, porque você vai ter que lavar, desmontar, né? E é assim. Então as mulheres são consumidoras, não são? E o que acontece quando cada uma delas vai a uma lojinha aqui do shopping consumir um produto? Cria um caso concreto, uma relação chamada de consumerista. E aí, a gente vai parar para pensar, lógico, racionalmente, será possível cada relacionamento desse ter uma norma em especial? Não, tem que ter uma norma só, e esses casos todos que surgem vão se adequar ao texto dela. Por isso que se comprar uma bolsa com defeito, for lá na loja e não quiser trocar a loja, tem que fazer um pedido judicial. Deixa claro para o juiz que esse caso trata-se de uma relação consumerista, disciplinada pela Lei 8.078. Dizem que o juiz sabe o direito, mas é bom sempre lembrar, né? A gente vê juiz errando tanto, então é bom lembrar. Isso aí é uma relação consumerista, consumo, é produto, bem de consumo, Lei 8.078. Então, meus queridos, vamos fazer um cálculo rápido. Quem é bom de matemática aqui? Quantas relações consumeristas ocorrem por dia no Brasil? Vou pensar. Impossível fazer isso. Impossível. Mas mesmo duro compra, cara. Impossível. Aí eu pergunto a vocês, imaginem se a característica da norma, em vez de ser a abstratividade, fosse a concretude, se ela fosse concreta. Cada caso concreto teria uma norma exclusiva. E isso ia inviabilizar a atividade legislativa. Eu garanto que nenhum desses que estão lá ia querer estar. Porque ia ter que trabalhar assim, absurdamente. Então não é possível. Cria-se uma regra, aquela regra trata de um tipo de relacionamento e cada pessoa que se insere num relacionamento desse acaba sendo disciplinada pela mesma lei. Isso acontece para toda e qualquer relação locatícia que é cuidada pela mesma lei. Isso acontece para todo e qualquer casamento disciplinado pela mesma lei. Agora até os casamentos homossexuais. Também. Professor, eu estou querendo dizer o seguinte, que ela é abstrata até a hora que surge um caso concreto para ela, é isso? Não, ela continua abstrata e surgindo o caso concreto vai se adequar a ela. Porque se ela deixasse de ser abstrata e passasse a ser concreta, eu só poderia ter a disciplina por essa lei de um caso. Não de todos. Não de todos. Então ela continua na sua aplicabilidade sendo abstrata. Entendi, agora entendi. Entendeu? Todas as normas são abstratas. Todas elas. Mas o contrato só vai disciplinar duas partes. Não importa, mas o contrato ele precisa se adequar à norma legislativa. E cada contrato seria um caso concreto em especial para se adequar à mesma norma.
Então, meus queridos, essa característica da abstratividade, ela é muito parecida com a generalidade, mas nem tudo que parece é. Não tem o Demarex? Parece remédio, mas não é? Então, pela generalidade, a norma vai disciplinar todas as pessoas que se encontram na situação jurídica por ela tratada. Pela abstratividade, a norma jurídica vai disciplinar todos os casos concretos que a ela venham a se adequar. Nesse sentido. E aí eu pergunto a vocês, a lei, a norma, se aplica a todos nós? Depende se nós estivermos na situação jurídica por ela tratada e se nós estivermos envolvidos num caso concreto que possa se submeter, se subsumir a ela. Subsumir significa submeter, tá? Então, meus queridos, vamos pensar numa situação. Quem é locatário aqui? Alguém é locatário? Quem é locador? Então, olha, uma pequena parcela da turma é locatário e locador. Então, todos os outros não vão sofrer disciplina. Quem é casado aqui? Levanta o braço esquerdo. Quem é casado? Ó, quantas pessoas que se submetem aqui à mesma lei? Quem tem dinheiro na conta? Dá a mão assim, ó. 3 pontos da Mega Sena. Tava 3. Deu pra gente conseguir identificar essas duas características diferencial? Você não deu não, doutor? Conseguiu não? Você achava? E agora, o que você acha? Não, disciplina toda a sociedade desde que as pessoas estejam na situação jurídica. Mas aí toda norma vai estabelecer uma situação jurídica. Quem não tiver aquela situação jurídica não está sendo disciplinado por ela. Não quer dizer que mais tarde quem não esteja não possa estar. Então hoje eu não sou locador ou locatário, mas amanhã eu não posso estar. Vou ser disciplinado por essa lei. Por isso, a generalidade. Olha só, meus queridos, só para a gente fechar e a gente vai entender. O CDC estabelece a relação consumerista. Tem alguém aqui envolvido nela? Não, abstrata. A partir do momento que alguém assume a condição de consumidor ou a condição de fornecedor, cria-se um caso concreto. Esse caso concreto vai se adequar a ela. Vamos pensar aqui embaixo, a lei de locação de imóveis cria a relação locatícia. Tem alguém ali denominado na relação? Não. A partir do momento que surge o contrato de locação, denominando quem é o locador e quem é o locatário, esse contrato vai se submeter à norma. Da mesma forma aqui, o Código Civil criou o casamento, mas não disse que o casamento tem que ser só entre Maria e João. Ele não denominou. Então quem casar, se envolver nessa relação, vai se submeter à mesma norma, porque criou um caso concreto que se submete à norma. Mas a norma continua abstrata. A norma vai ser sempre abstrata. Porque se ela fosse concreta, cada caso concreto teria uma norma em especial. Isso não é nem possível isso acontecer. Por isso que a norma é criada, ela fica lá, esperando as pessoas se relacionarem e esse relacionamento se adequar a ela. Aí criou-se um caso concreto que vai se adequar à abstratividade da norma. A norma não pode deixar de ser abstrata. Se ela for concreta, tem que ter uma norma para cada
E não é possível. Os caras é que se submetem a ela. Meus queridos, a próxima característica que nós já vimos anteriormente é a bilateralidade, que significa o que tem dois lados, né? Que vem de bilateral. Ou seja, o lado do direito e o lado do dever. Então, a norma jurídica, ela vincula as pessoas em direitos e deveres, criando o lado do direito e o lado do dever. Por isso, bilateralidade, que vem da palavra bilateral. Que tem o quê? Que tem dois lados. Lembro a vocês que o termo bilateralidade é usado por Paulo Nader para designar o direito. Porque Paulo Nader, com essa palavra bilateralidade, ele consegue raciocinar que o direito vincula as pessoas em direitos e deveres, né? Ou seja, dois lados. Agora, também é preciso fazer referência ao pensamento de Reale, que diz que o direito é bilateral atributivo. E nesse sentido, talvez tenha razão Miguel Reale, porque ele dá o significado exato à palavra. A palavra bilateral significa dois lados. A palavra atributivo quer dizer atribuir direito a um lado e dever a outro. Então ele usa de forma correta os significados da palavra. Na realidade, Paulo Nader ele amplia um pouco o significado da palavra bilateral quando ele fala do direito e dever, né? Vínculo de direitos e deveres. Então, a norma ela vai sempre estabelecer vínculos de direitos e deveres. Um sujeito chamado ativo vai ser o titular do direito, exercido em face de outro sujeito chamado passivo, que contraiu o dever. É dessa forma a sempre vai ter passivo. Toda situação. Bom, já viu? Uma outra característica é a alteridade. E a palavra alteridade vem da palavra alter, que significa eu e o outro. E a alteridade da norma significa que a mesma estabelece vínculos intersubjetivos. E o que significa vínculo intersubjetivo? Significa um vínculo entre sujeitos. Então a norma jurídica sempre vincula eu e o outro, ou seja, vincula dois sujeitos. São chamados vínculos sociais, né? Ou do grupo social. Paulo Nader faz menção a essa característica quando ele estuda os instrumentos de controle social e quando ele vai falar do direito. Ele fala da alteridade. Vínculos intersubjetivos significa vínculo entre pessoas. A norma não vincula pessoas? Lógico que vincula. Então, esse vínculo entre pessoas é explicado pela alteridade. Uma outra característica é a atributividade solta, significando dizer que a norma atribui direitos e deveres às pessoas.
pode afirmar o seguinte, que a soma da alteridade com a atributividade resulta na bilateralidade. Estabelece Vínculos intersubjetivos. A soma da alteridade com a atributividade resulta lá na bilateralidade. A soma da característica da atributividade mais a característica da alteridade resulta na bilateralidade. Por quê, meus queridos? Porque pela alteridade a norma vincula as pessoas, pela atributividade atribui direitos e deveres. E o que é a bilateralidade a não ser o vínculo de direitos e deveres entre as pessoas? Por isso que essas duas características somadas resultam na bilateralidade. Isso. Tá? Depois, outra característica. Heteronomia. Porque a norma tem a característica da heteronomia que a gente já estudou Reale, quando cuida da norma jurídica, e em especial da característica da heteronomia, diz que heteronomia é a validade objetiva e transpessoal da norma. E o trocando em miúdos significa dizer que a norma jurídica é válida de forma concreta, material, independentemente da adesão interna dos seus destinatários. Ou seja, ultrapassa a vontade dos seus destinatários. Então, Reale explica para nós que não é requisito de validade da norma o querer, a vontade, a adesão íntima, espiritual dos destinatários da lei. Então, mesmo que os destinatários não queiram, não recepcionem, não tenham uma adesão íntima espiritual à norma, ela vai atingir a sua validade. Então, nesse sentido, a norma jurídica tem a característica da heteronomia. E ele fala para nós, explicando através de um exemplo clássico, que se fosse requisito para a validade de um imposto a sociedade querer pagar, nenhum imposto existiria porque ninguém quer pagar imposto. Então o Estado, quando pensa em criar um imposto, ele sabe que ele não precisa perguntar à sociedade e a sociedade querer para ele implementar aquele imposto. Independe disso. Então, nesse sentido, a norma jurídica é válida independentemente da adesão íntima dos seus destinatários, do querer, da vontade, da recepcionalidade da norma. Tá? Isso é explicado pela heteronomia. A outra característica é a imperatividade, que a gente ainda não viu. A palavra imperatividade vem de imperativo, de jus império, direito de se imperar, e na realidade ela quer referir-se ao fato da norma não estar aconselhando ao seu destinatário. A norma não aconselha. A norma, ela é uma ordem, ela é uma imposição de vontades, ela é um mandamento, uma determinação. Então, quando se cria uma norma, o destinatário dessa norma, ele não está sendo orientado a seguir. Ali está havendo um mandamento: faça
Não é assim, ó, por favor, dá para você fazer? Faça. Né? A gente pensa o seguinte, vamos observar a juventude, né? Mesmo aqui os jovens há mais tempo, já foram jovens há menos tempo. E aí o jovem ele gosta mesmo de sair no final de semana, para balada, né? E às vezes a mãe vai orienta, filho, toma cuidado, né? Não deve muito não, né? Assim, porque se você encher o pote, né? Exagerar, pode causar um prejuízo aí para você, físico, até, né, da própria vida. Eu me lembro, uma certa feita tinha saído lá de Jacarepaguá e o ministro lá na terça-feira de manhã e de noite. Isso foi à noite, eu saí lá 11 e pouca. Então, chegando aqui em Campo Grande lá para meia-noite e meia, quase 1h da manhã. E aí eu parei naquele posto que tem ali em frente ao Carrefour para abastecer, né? E senti aquela balroada no meu carro. Quando eu olhei, era um Honda Civic, e saiu uma garotada do carro, tinha umas 8 cabeças, não sei como conseguiram entrar naquele carro. E todos eles com uma garrafinha uma bebidazinha vindo lá daquela loja de conveniência do posto. Né? Logicamente, eu tive que tomar as providências e me aparentava a quem estava dirigindo ser até menor, mas o problema foi resolvido. A questão a orientação, ela muitas vezes não é seguida. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A norma ela não está orientando, ela está determinando. E se ela está determinando, logicamente, ela vai punir o elemento que violar a sua determinação. Então a norma não faz como o nosso pai, não bota o dedinho nesse buraco, não, você vai se machucar, filho. Aí o filho vai e toma, né, um choque. Não faça mais isso. Então a imperatividade ela é muito ressaltada com o advento da norma jurídica. Então é importante ficar claro aqui que a norma jurídica ela não é um mero aconselhamento. A norma jurídica é uma imposição de vontades. Ela é uma ordem, uma determinação, um imperativo que tem que ser seguido. É nesse sentido que a norma jurídica se apresenta. E não pode se fugir disso. Logicamente que a imperatividade nas normas de conduta, que são diretrizes de comportamento, fica muito mais ressaltada do que nas normas de organização. Mas não quer dizer que as normas de organização também não sejam imperativas, porque toda norma é imperativa. Porque toda norma estabelece uma ordem social a ser seguida. Né? Então, a imperatividade da norma segue nesse sentido e tem uma linha muito tênue com a heteronomia, muito parecida. Mas é importante ficar claro que pela heteronomia a norma é válida independentemente da adesão íntima do seu destinatário. Pela imperatividade, a norma não é um mero aconselhamento, e sim uma imposição de vontade, uma ordem, um mandamento, uma determinação. Então, se explicam de forma diferente, mas elas, logicamente, caminham muito juntas. Elas são muito próximas uma da outra. Como também é muito próxima dessas duas anteriores, a coercibilidade. Que foi uma característica já vista aqui, mas que vale lembrá-la, tendo em vista a importância da coercibilidade da norma. Né? Nós fizemos aqui uma distinção, né, porque muitos trabalham a hipótese de que coercibilidade venha de coerção e que coerção é sinônimo de coação. Nós afastamos essa possibilidade. Na realidade, a gente fez um elemento diferenciador, porque nós vimos aqui anteriormente que coerção é a força lícita, permitida. Já a coação é a força ilícita.
não permitida. Então, quando a gente fala de coação, a gente pensa logo em atividade ilícita. Então, está afastada aqui dessa visão de coercibilidade da norma. Porque aqui nós estamos falando da possibilidade do uso da força pelo Estado a serviço das normas. Então, se o Estado institucionaliza as normas, ele acaba usando a sua força para que elas sejam cumpridas e usa a sua força para punir os elementos violadores das mesmas. Então, essa força, né, utilizada pelo Estado, conforme a gente já viu aqui anteriormente, ela é vista sob dois aspectos. O aspecto da força psicológica e o aspecto da força material. E que nós fizemos a distinção quando nós dissemos aqui que a força psicológica é representada pela medida punitiva que é criada para a possível violação da norma. Então, na realidade, toda medida de punição, ela está lá aguardando que a norma seja violada para que ela seja aplicada. Mas o fato dela existir já causa um terror psicológico. Então, muitas vezes, alguém que vai praticar um ilícito pensa na punição que vai sofrer caso ele efetivamente pratique a conduta. E se ele desiste, nós temos aí a força psicológica exercida. Fato é que o meliante ele conhece muito a legislação, até mais do que o próprio advogado. E ele sabe de cabo a rabo os fatos tipificados, as penas culminadas. E, logicamente, se mesmo conhecendo a pena ele pratica o ilícito, qual é a consequência disso? O Estado vai poder usar a sua força material como elemento de punição, vai punindo. Então, a pena privativa de liberdade restritiva de direito ou multa no direito penal, as penas alternativas, a reparação do dano no direito civil, a busca e apreensão de veículo, a correção de um valor. Então, nesse sentido, nós temos a aplicação efetiva da medida punitiva. Então, na primeira hipótese, a força psicológica, ela acaba sendo reconhecida como uma medida de prevenção, preventiva, para evitar que a norma seja violada. Já a força material acaba sendo uma medida punitiva, porque acaba punindo aquele que efetivamente, com o seu ato, com a sua conduta, violou a norma jurídica. Né? Agora, vocês provavelmente que atuam aí, que já fazem estágio, que já tiveram oportunidade de ter em mãos uma sentença ou de ver na internet, alguns juízes dos juizados especiais, eles já aplicam as expressões pedagógico-punitiva, medida pedagógico-punitiva. O que significa isso? É a medida para ensinar e punir. Logicamente, a segunda só vai ser aplicada porque ocorreu a violação da norma. Então, quem violou a norma está, né, tendo um elemento de aprendizado e, logicamente, de punição para evitar descumprir norma novamente. Então, são expressões utilizadas pelos magistrados em algumas sentenças. Medida pedagógico-punitiva nesse sentido. Né? E aqui, meus queridos, além de nós entendermos que coercibilidade vem de coerção, e coerção é o uso da força do Estado para fazer com que o direito seja cumprido e para punir o violador do direito, é importante também, da mesma forma como nós fizemos anteriormente,
separar, diferenciar coerção de sanção, né? Coerção, uso lícito da força ou a força lícita, legal. Sanção, medida punitiva. Por que essa diferença tem que ser estabelecida? Qual é a necessidade? Por quê? A medida punitiva não é só aplicada enquanto a norma jurídica, é aplicada também enquanto a norma é religiosa, enquanto a norma é moral e enquanto a regra de trato social. Ou seja, em toda ética existem medidas de punição. Mas somente na norma jurídica, no direito, que essas medidas de punição são aplicadas pelo Estado. Nas outras partes da ética, o Estado não se envolve. Então, é importante fazer essa diferenciação da coerção para a sanção. Tá? Então, essas seriam as características da norma. Não sei se deu para vocês perceberem, mas, por exemplo, generalidade e abstratividade caminham juntas, bilateralidade, alteridade e atributividade também caminham juntas, e, por último, heteronomia, imperatividade e coercibilidade também caminham juntas. Então, são conjuntos de normas que são muito próximas uma da outra, mas são explicadas de forma diferente e dão para nós algo diferente em relação à norma jurídica. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação a características? Porque com certeza vai cair na prova de AV2, gente. Com certeza. A dúvida tem que ser sanada agora. E aí? Por enquanto não, né? Então podemos seguir? Legal. Então vamos seguir. AV2. Só de aula. Só de aula. Quando Paulo Nader trata do tema norma jurídica, num determinado momento do seu texto, cuja obra é Introdução ao Estudo do Direito, ele apresenta a estrutura da norma jurídica de conduta. E é bom fazer a referência a vocês que dessas duas espécies de norma, as normas de conduta e as normas de organização, a maior parte delas são normas de conduta. Então, Paulo Nader acaba apresentando para nós estruturas da norma jurídica de conduta. E ele apresenta estruturas pautadas em opiniões de dois doutrinadores de nome, um austríaco e um argentino, e ao final ele apresenta a sua opinião acerca da estrutura da norma jurídica de conduta, né? Então a primeira opinião, né, ou a primeira doutrina é de Hans Kelsen, que vocês já conheceram, como um juiz austríaco. Viram que ele criou uma teoria dos círculos, denominada de círculos independentes, onde para ele não há qualquer relacionamento entre o direito e a moral, e que ele tem uma visão unidimensional do direito, porque para ele o direito é visto somente sob o aspecto normativo, positivista. Então, o fato para ele tem que ser discutido pelo sociólogo, antropólogo, e o valor tem que ser discutido pelo idealista e pelo filósofo. Então, o direito não discute fato nem discute valor, o direito discute aquilo que é norma, né? Que tem que ser cumprida de forma heterônoma, imperativa e coercitiva. Então, ele apresenta a estrutura dentro dos imperativos categóricos e hipotéticos, a estrutura binária da norma jurídica de conduta, significando para ele que uma norma de conduta é dividida em duas partes. Então, como é que ele apresenta essa estrutura? É assim, ó.
Dado, parece até expressão matemática. Dado não P, deve ser S. O que é um não P? É um não cumprimento da obrigação. O que seria o S? O S significa a sanção, que é a medida punitiva. E essa parte ele denomina de norma secundária. É dividida em duas, então essa parte denominada por ele de norma secundária. Qual é a outra parte? A outra parte ele denomina de norma primária. E qual é a expressão da norma primária? Dado F T deve ser P. O que seria o FT? O fato, que é o acontecimento social. O que seria o P? A obrigação. Como é que a gente vai entender isso? Matei alguém, vou ser punido. Pena privativa de liberdade de 6 a 20 anos. Por quê? Porque diante do fato matar, a minha obrigação é respeitar a vida dele. Está aí a norma de conduta, apresentada por Kelsen num modelo binário. Vou dar um outro exemplo. Ó. Não paguei os alimentos do meu filho, vou ser preso. Por quê? Diante do fato filho menor, minha obrigação é alimentá-lo. Então, estrutura binária, onde ele apresenta a norma secundária primeiro, ele inverteu a apresentação para exatamente deixar ressaltada a imperatividade da norma, no sentido de que o descumprimento da obrigação leva à aplicação da medida punitiva, tendo em vista que diante de um fato surge para alguém uma obrigação. Então, essa é a estrutura que pode se adequar a qualquer norma de conduta. Né? E aí, o Paulo Natter apresenta a visão de um outro doutrinador, de nome Carlos Fóssil, que é um doutrinador argentino, que inclusive Paulo Natter faz referência a uma história que Carlos Fóssil conta na sua obra, onde Carlos Fóssil diz que lá na Argentina, num determinado momento, um militar saiu para o trabalho e viu que chegaria tarde no quartel e que por isso seria punido. E ele olhou, viu um automóvel com a porta aberta e a chave na ignição. Ele entrou, ligou o carro e foi embora. Só que quando ele chegou no quartel e chegou até antes do horário, já tinha sido avisada a polícia e ele foi preso. E a defesa dele alegou o furto ao uso. Ou seja, ele furtou para usar, não para obter vantagem pecuniária. Ele usou o carro exatamente para não chegar atrasado no serviço, senão ele seria punido lá diante da hierarquia militar. Então, essa historinha é contada por Carlos Fóssil na sua doutrina e Paulo Natter conta no livro dele, Introdução ao Estudo do Direito.
importante aqui não é a história. O que é importante é a visão de Carlos Fóssil acerca da estrutura da norma jurídica de conduta, que também, da mesma forma que Hans Kelsen, é binária, porque ele divide a norma jurídica de conduta em duas partes. Então, como é que é a expressão de Carlos Fóssil? É assim, ó. Dado A deve ser P, ou dado não B deve ser S. Então essa é a estrutura binária na visão de Carlos Fóssil, onde o ou disjuntivo separa a primeira parte da norma da segunda parte da norma. Como é que ele chama essa primeira parte? Ele chama de endonorma. Como ele chama a segunda parte? De perinorma. Esse raciocínio lógico. Mas tem a ver com a lógica. Bom, o que representa o A? O A é o fato, que é um acontecimento social. O que é o P? É a obrigação. O que é o NP ou não P? É o não cumprimento da obrigação. O S é a sanção, que é a medida punitiva. E aí, meus queridos, vamos pensar? Sou locatário numa relação locatícia. Minha obrigação é pagar os aluguéis em dia. Não pago os aluguéis, serei despejado. Aí. Tenho um automóvel, minha obrigação é pagar o IPVA. Não paguei o IPVA, meu carro vai ser apreendido na primeira blitz que passar, que for uma blitz legal, né? Depende, aí é com vocês. Depende de vocês. Se estiver irregular, tem que ser apreendido. A norma não tem a característica da generalidade, não trata todos de forma igual. Maioria? Tá certo. Tem, lógico. Meus queridos, vamos pegar aqui, ó, fazer uma comparação entre as duas opiniões de Kelsen e Carlos Fóssil. As duas opiniões são opiniões que estruturam a norma de conduta em duas partes, por isso apresentam a norma de uma forma binária. Né? Cada parte tendo uma denominação, norma secundária, norma primária, endonorma, perinorma. Cada parte tendo a sua estrutura. Dado não P deve ser S, dado FT deve ser P, dado A deve ser P, ou dado não P deve ser S. Sendo que a apresentação da estrutura da norma jurídica de conduta por Hans Kelsen dá muito mais a entender a imperatividade do que a apresentação de Carlos Fóssil. Porque aqui ele já começa partindo do não cumprimento gerando a obrigação. E diante de um fato, cabe a obrigação de alguém. Agora, o Carlos Fóssil, ele separa a endonorma da perinorma pelo ou. Então, olha que interessante, ó. Tem um imóvel. Minha obrigação é pagar o IPTU. Ou, se eu não pago o IPTU, meu nome vai ficar na dívida ativa, meu bem pode ser piorado, e aí toda a consequência jurídica disso. Né? Fato, subtrair para outra coisa alheia móvel. Minha obrigação, respeitar o patrimônio alheio. Ou, se eu
desrespeito o patrimônio alheio subtraindo, eu vou sofrer a aplicação da pena. Então esse ou, ele parece que está apresentando para o destinatário da norma uma opção. Ou cumpre diante do fato, ou não cumpre e assume a consequência da punição. Na realidade, a apresentação de Kelsen é diferente. Então aqui, ó, não cumpriu, punição. Agora, a endonorma de Carlos Fóssil é equiparada à norma primária de Kelsen, com um único elemento diferenciador. Qual é? O fato é representado pelo Hans Kelsen, pelo SFT, e é representado pelo Carlos Fóssil através do A. É a única diferença. E a perinorma está equiparada à norma secundária, igualzinho da diferença. Então, são duas estruturas apresentadas por juristas, né? Um austríaco e o outro argentino, mas são estruturas binárias, porque apresentam a norma jurídica de conduta dividida em duas partes. O que o Paulo Nader faz? O que o Paulo Nader faz? Ele apresenta a estrutura dele. Então, olha só, é o direito que ele tem, não tem? Ele trouxe para a sua obra dois pensamentos distintos e agora apresenta a sua visão. Bom, qual é a estrutura de Paulo Nader? Está aqui, ó. Se A é, B deve ser, sob pena de S. O que é o A? É o fato. O que é o B? É a obrigação. E o S é a sanção. Qual é a diferença desse pensamento para os outros dois? Ele traz uma estrutura única, sem divisão. Ele não divide a estrutura. Então, ó, fato, aluno, obrigação pagar a mensalidade sob pena de aumento do valor. Então, meus queridos, essa estrutura de Paulo Nader, na sua visão, é a mais correta. Mas na visão doutrinária, as duas estruturas, ou as três estruturas, estariam corretas e se adequam às normas jurídicas de conduta. Bom, vamos tomar um café. Meus queridos, Miguel Reale, no livro Lições Preliminares do Direito, quando cuida do tema norma jurídica, ele apresenta aquilo que ele chama de validades da norma. E ele diz que são três as validades que a norma precisa atingir. A validade formal ou técnico-jurídica, que ele chama de vigência, a validade social, que ele chama de eficácia e efetividade, e a validade ética, que ele chama de fundamento. E não é à toa, ao acaso, que Reale atribui três validades à norma. Porque, na realidade, esse estudo tem muito a ver com a teoria tridimensional do direito, onde Reale entende que o direito ele tem que ser visto sob três aspectos, três dimensões: a dimensão normativa, a dimensão fática e a dimensão axiológica. Ou seja, a norma posicionada e vigente no ordenamento jurídico, o fato na sua eficácia e efetividade e
aquilo que é moralmente certo ou errado dentro daqueles valores concebidos como de justiça. Então, nesse sentido, ele nos apresenta as três validades. E a primeira das validades, chamada de validade formal, ou técnico-jurídica, a vigência plena de uma norma, Reale nos orienta que nós precisamos, para que essa validade seja atingida, identificar se a norma preencheu os três requisitos, importantes para a sua vigência plena. Quais são os requisitos? Legitimidade do órgão, competência ratione matéria, que significa em razão da matéria, e esses dois são analisados em conjunto, e por último, a legitimidade do procedimento. Trocando em miúdos, Reale diz para nós o seguinte: toda norma emana de um órgão, e nós temos que avaliar se o órgão do qual a norma emanou é legítimo, ou tem legitimidade para criar a norma. Pergunto a vocês, qual é o único órgão legítimo para criar uma medida provisória? Alguém sabe? Presidência. Chefe do Poder Executivo Federal, denominado de Presidente da República, é o único órgão legítimo do qual emana uma medida provisória. Se vocês identificarem uma medida provisória emanando, por exemplo, do Congresso, opa, não pode. O Congresso não é algo legítimo para criar medida provisória. É possível que uma emenda à Constituição seja criada, por exemplo, por um prefeito? Não é possível. Por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, estabelece os órgãos legítimos para a criação de uma emenda à Constituição, e entre esses órgãos legítimos não se encontra o prefeito de qualquer município. E aí vocês têm como avaliar, logicamente, o órgão do qual emanou a norma, se ele tem legitimidade. E o que nos orienta para essa legitimidade? O próprio ordenamento jurídico. Então, superado esse primeiro requisito, se nós conseguimos identificar que o órgão criador de uma norma ele tem legitimidade para tal intento, nós vamos passar para o segundo requisito, que é a competência em razão da matéria. E aí nós vamos analisar o seguinte: qual é a matéria que está sendo tratada por esse órgão através da norma? É possível? Se é possível, supera-se esse segundo requisito. Se não é possível, nós temos um motivo gerador de declaração de inconstitucionalidade. Porque qualquer desses requisitos que não tenha sido preenchido, nós vamos motivar um pedido de inconstitucionalidade. E é interessante, por exemplo, que o ordenamento jurídico, ora, nos apresenta o rol negativo, no sentido de dizer que determinada matéria não pode ser objeto de determinada espécie de norma. Ora, ele apresenta o rol positivo, quando ele diz que tais matérias arroladas podem ser objeto de determinada espécie normativa. Então, para vocês terem um exemplo, a Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4, estabelece para nós o rol negativo de temas que não podem ser objeto de deliberação por PEC. Sabe o que é PEC? Proposta de emenda à Constituição. Então, o legislador constituinte diz assim, ó, é melhor você ver. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1.
de 1/3. Não, aí são os procedimentos. Passa para o parágrafo 4. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Abolir o quê? Aí vem todo o conteúdo que o legislador constituinte estabelece como rol negativo de matéria de emenda à Constituição ou de proposta de emenda à Constituição. Vamos lá. Inciso 1. A forma federativa de Estado. Forma federativa de Estado não é objeto do PEC. O veto direto, o voto direto, secreto, universal e periódico. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Por esse motivo, pela inviabilidade desses temas não possam ser objeto de deliberação proposta tendente a abolir, é que os doutrinadores de direito constitucional seguem a linha do raciocínio de que ali nós temos as chamadas cláusulas pétreas, que são cláusulas de pedras, que segundo o ministro Magno são imexíveis. Ou seja, aquele conteúdo ali não pode ser tratado por proposta de emenda à Constituição. Então, nesse sentido, nós temos também como analisar a matéria, o tema, o conteúdo, o assunto que está sendo tratado na norma. Será que pode ser tratado pela norma? Isso também tem que ser avaliado para que esse segundo requisito seja preenchido. Lá no artigo 61, todos os dispositivos vinculados ao artigo 61 cuidam do rol positivo de temas, de assuntos, de matérias que podem ser tratadas pelo presidente da República através de uma lei complementar ou ordinária. Então ali nós temos o inverso do que o legislador constituinte colocou no artigo 60, parágrafo 4, incisos 1 a 4. Porque nesses dispositivos o rol é negativo. É o que não pode. Lá no artigo 61, parágrafo 1º, e todos os dispositivos vinculados, o rol é positivo. O que pode ser conteúdo, o que pode ser assunto, matéria dessas espécies tratadas pela presidência da República. Então, esses dois requisitos são tratados de forma, são juntos analisados. Já o terceiro requisito é a legitimidade do procedimento, significando dizer que para a criação de uma norma jurídica, atos, procedimentos são utilizados. E esses atos, procedimentos estão no próprio ordenamento jurídico e precisam ser cumpridos. Caso um ato ou um procedimento necessário para a criação de uma norma não seja observado, há que se discutir ali como elemento motivador a inconstitucionalidade da mesma. Então nós estudamos o processo legislativo para a criação das espécies que mais são produzidas, as leis complementares e ordinárias. E tratamos lá, tem que ter a iniciativa de lei, ou seja, um órgão legitimado tem que criar um projeto de lei e apresentá-lo em nível federal numa das casas do Congresso. A primeira casa que recebe, chamada de iniciadora, discute e vota em 2 turnos. Em aprovado, remete para outra casa chamada de revisora. Essa revisora discute e vota num único turno. Sendo aprovado, passa para a chefia do Poder Executivo Federal sancionar ou vetar. Se a chefia do Poder Executivo sanciona, segue avante para a promulgação e a publicação. Se veta, o veto pode ser discutido pelo Congresso. Se o Congresso, pela maioria absoluta dos seus membros, por voto direto, num prazo de 30 dias, rejeitar o veto, o projeto segue para ser promulgado e publicado. Então, o projeto na promulgação se transforma em lei, ganhando número de ordem, e depois o texto é publicado no
um órgão oficial de imprensa para que comece posteriormente a sua vigência. Então são procedimentos importantíssimos, sendo que ainda nós vimos que entre essas duas espécies, o único elemento diferenciador para a criação da lei complementar e da lei ordinária é o quórum de aprovação. A lei complementar precisando ser aprovada por maioria absoluta e a lei ordinária bastando maioria relativa. Só aqueles que estão presentes, a metade mais um, já aprova uma lei ordinária. Agora, esse não é o quórum suficiente para aprovar uma lei complementar. O artigo 60, parágrafos 2º e 3º, traz os procedimentos para a criação de uma emenda à Constituição. Então, meus queridos, os procedimentos estabelecidos pelo ordenamento jurídico precisam ser observados, porque o ordenamento jurídico é que legitima esses atos. E se eles não são cumpridos, está errado a forma, ou errada a forma com a qual uma norma foi criada. E aí, qual é a orientação, por exemplo, de Reale, quando um desses requisitos não são observados para a criação de uma norma legislativa? Ele entende que existe um vício material ou formal. E esse vício é um elemento motivador para o pedido de inconstitucionalidade. Tem que seguir os protocolos, né? Tem que seguir aquilo que está lá anotado no ordenamento jurídico como orientação para criar uma norma. Vício material ou vício formal. Vício material ou vício formal levam à discussão de inconstitucionalidade de uma norma, por exemplo, legislativa. Agora, caso os 3 requisitos tenham sido preenchidos, a norma emanou de um órgão legítimo, trata de um tema que ela tem competência, foi criada através de um procedimento legítimo, Reale diz que a norma tem vigência plena e não se pode discutir a vigência dela. E aqui, meus queridos, qual o aspecto da teoria tridimensional do direito que está sendo observado? Qual é o aspecto? Quando a gente fala em vigência, vigência de quê? Da norma. Então aqui é a norma dentro dessa teoria tridimensional do direito que está sendo avaliada. Porque é a vigência da norma. Se ela surgiu de um órgão legítimo, se trata de uma matéria que tem a competência e se o procedimento para a sua criação for observado. A segunda validade é chamada de validade social. Aí O que Reale compreende ser o que ele chama de eficácia, efetividade. Então a norma que atinge a validade social é eficaz e efetiva. Agora eu pergunto a vocês, como será que Reale nos orienta a identificar se uma norma atingiu a validade social? O que é preciso para que uma norma atinja a sua validade social? Alguém tem ideia? Hã? Quando está em desuso? Não, não está em uso. Quando está? Reale diz que a norma atinge a sua validade social, portanto, eficácia e efetividade, quando os atos praticados pelos destinatários de uma norma estão em conformidade com a mesma.
com a mesma, nós temos o que aqui? A prática da lei, ou da norma. A norma sendo praticada. E aí vamos fazer uma breve passagem novamente pelos costumes. E vamos lembrar que nós apresentamos aqui a classificação dos costumes em espécies em comparação com a norma legislativa. E dissemos que o costume, sendo a prática social reiterada e uniforme em conformidade com a lei, é denominado de costume. Costume? Costume? Como é que se chama, Ederson? Quando a sociedade pratica uma lei, tipo de costume, qual é o nome desse costume? De fato. Secundum legem. Costume secundum legem. É mesmo? A prática social reiterada e uniforme em conformidade com a lei é chamado de costume secundum legem. Então, o costume secundum legem leva a validade social, a eficácia, a efetividade de uma norma legislativa. A norma sendo cumprida é o costume secundum legem. Então, o costume secundum legem leva a validade social, a eficácia, a efetividade da norma. Se as pessoas não fazem xixi na rua, né, a prática é em favor da lei, que determina que não se pode fazer xixi na rua. Portanto, nós temos o costume secundum legem. Toda a prática em conformidade com a lei é dessa forma encarada. E não importa quantas pessoas estão praticando, o mínimo de pessoas que pratiquem determinada norma, até porque não há 100% de prática de uma norma, sempre vai ter um ou outro que vai descumpri-la. Segundo o Reale, a norma atingiu a sua validade social, chamada de eficácia e efetividade. Agora, meus queridos, analisando em comparação o costume com a norma legislativa, existem aquelas práticas sociais contrárias à norma legislativa. Como é que é chamado esse costume? Contra a legem. Pergunto a vocês, o costume contra a legem faz com que a norma atinja a sua validade social? Não. Ela é eficaz? Eficiente? Não. Por quê? Porque a lei está sendo totalmente descumprida. As pessoas estão agindo contrariamente à lei, à norma. Então ela não pode atingir a sua validade social ou eficácia e efetividade. Pergunto a vocês, o desuso, uma lei que é criada, está em vigor, mas não está sendo usada por qualquer motivo, leva à validade social? Também não. Eficácia e efetividade? Também não. Para que uma norma tenha a validade social ou a sua eficácia e efetividade, ela tem que ser cumprida socialmente, senão não vai atingir. Pergunto a vocês, o costume contra a legem revoga a lei? Porque se a lei é criada, dá um direcionamento e os seus destinatários agem de forma contrária, a lei está revogada? Não. Por que não? Porque o Estado é coercitivo. Porque existe uma hierarquia das fontes do direito e a norma legislativa está acima da norma costumeira. Então é impossível que uma norma hierarquicamente inferior revogue uma norma hierarquicamente superior. Seria a admissibilidade do empregado mandar o patrão: faz isso, faz aquilo. Não pode. É porque existe uma hierarquia. E aí, como é admitida a revogação de uma lei?
de uma norma legislativa através de uma outra norma legislativa de igual ou superior hierarquia. Então, uma norma legislativa só pode ser revogada por outra norma legislativa, não pode ser revogada por um costume, contra-régio, ou pelo desuso, ou por qualquer outra norma hierarquicamente inferior. Diga. A gente volta a falar sobre isso quando analisar a LIDB e estudar o princípio da continuidade das leis e a revogação das leis, tá? Para a gente entender isso melhor. Agora, a terceira validade, qual é o aspecto do direito aqui na visão tridimensional que está sendo observado? Qual é a dimensão? O fato. Então aqui o que está sendo observado é o fato. Será que os acontecimentos levam a entender que a norma está sendo cumprida, não está sendo cumprida? Se está sendo cumprida a validade social, se não está sendo cumprida, não atinge a validade social. A terceira validade é a chamada validade ética. Ou o que Miali chama de fundamento. Você me fez lembrar o dia de prova, cara. E me fez lembrar as coisas inusitadas que a gente consegue identificar em dia de prova, né? Tem aluno que lê a questão alta e a gente fica, pô, será que esse cara está colando? Será que ele está lendo alto mesmo? Aqui é costume de ficar lendo alto, né? Tem outro que fica tentando psicografar a prova. Aí fica, ai meu Jesus, mas Jesus não era jurista. Tem que chamar o Rui Barbosa. Tem que chamar quem for jurista. Miguel Reale, esse vão ajudar. Esse ajuda. Tentando, né? O contato com o outro da vida, para ver se consegue responder. As coisas aqui não tinha. A orientação de Reale para que essa validade ética ou fundamento seja atingida é no sentido de nós identificarmos se o objetivo, o escopo, a finalidade, o fundamento de uma norma foi atingido. Como assim? Toda norma tem um objetivo, seja ele qual for, sempre de cunho social. Então, seja uma norma que permita a União alienar um bem, seja uma norma que faça com que o Estado crie um hino, seja uma norma que venha a proteger a integridade física, moral, patrimonial, a mulher, a pessoa de idade, não importa. Toda norma tem um objetivo. O objetivo foi atingido? Então vamos pegar o exemplo. O Estado foi condenado a indenizar famílias através de uma lei que é criada para permitir a indenização, o Estado indeniza. Ela atingiu o objetivo? Sim. Então ela atingiu a validade ética, o fundamento. Os idosos estão sendo, de uma forma melhor, vistos socialmente, estão sendo ajudados, como deve, pela condição de senilidade deles, física e psíquica, estão sendo respeitados, o torcedor está sendo respeitado, ou continua aquela mesma bagunça que era antes? Né, torcedor? Então, nesse sentido, a norma atinge a sua validade ética, porque ela atingiu o seu objetivo, a proposta pela qual ela foi criada. E aí, meus queridos, o que a gente precisa entender? Cada uma dessas três validades são analisadas em separado. E quando se pergunta se uma norma é válida, a gente vai ter que identificar que tipo de validade. Por quê? Uma norma pode ter sido preenchida nos três requisitos: legitimidade do órgão, competência racional em matéria, legitimidade do procedimento, portanto, ter atingido a validade formal técnico-jurídica. Mas está em desuso, portanto, não vai atingir
está sendo praticada. Consequentemente, também não vai atingir a validade ética. Uma norma pode ter sido preenchida esses 3 requisitos, atingido a validade formal, está sendo cumprida, validade social, mas o objetivo proposto para sua criação não foi atingido, portanto não é válida eticamente. Vou dar um exemplo. O Júlio é médico e atendeu no seu consultório um paciente que ele identificou através de uma análise clínica que esteja com dengue. Ele é obrigado, pela lei, e se não fizer ele comete crime, a notificar a autoridade médica local daquele atendimento. Porque a autoridade médica local precisa ter um quantitativo, um percentual de atendimentos como esse, para saber em que nível está o problema. E se tiver num nível grande, alto, o Estado vai ter que tomar providências. E aí o que o Estado faz? Cria uma lei, nessa lei se estabelecem procedimentos para erradicar a doença. A lei foi criada, como deve ser, atingiu a validade formal, os procedimentos estão sendo utilizados pelos destinatários, validade social, mas a doença ainda continua aí. É o caso da dengue. Ou seja, as 2 primeiras validades foram atingidas, a validade ética não. É importante ressaltar que a validade ética vai depender muito da validade social, da prática da lei. Agora, é possível que uma lei seja praticada, atinja o seu objetivo, mas um dos requisitos para a sua criação não ter sido preenchido, portanto vai se discutir a inconstitucionalidade dela. É possível isso? É, porque são validades distintas. Agora, quando a gente fala em validade ética, qual aspecto da teoria tridimensional que está sendo discutido aqui? O aspecto axiológico, o valor. Então se discute vigência da norma, se discute eficácia do fato e se discute o fundamento no valor. Daí a teoria tridimensional. Então são validades que a norma precisa atingir, segundo Miguel Reale, opinião estabelecida na obra Lições Preliminares de Direito. Bom, meus queridos, agora eu sugiro que vocês peguem aí os exercícios da aula 7. Parecia que era tudo assim. Caso completo 7 hoje para sexta-feira. Meus queridos, 7 hoje. o primeiro exercício da aula 7 trata do tema classificação das normas jurídicas. Entendemos? Quem estiver aqui fora, pode se retirar. Tá? Quem estiver aqui, tem que estar com o propósito de estudar. Legal? Mais alguém? Então, o exercício 1 da aula 7 trata do tema classificação das normas. E todos os doutrinadores que opinam sobre o tema norma jurídica nas suas obras estabelecem a classificação na sua opinião. E não há uma
sequência, cada doutrinador vai trazer as suas espécies de normas. Sendo que, sempre que algo é classificado, e aí o que está sendo classificado é a norma, critérios de classificação são usados. Então, inúmeros são os critérios dentro das obras doutrinárias, inúmeras são as espécies diante desses critérios dentro das obras doutrinárias. A base seria, para esse estudo, Miguel Reale e Paulo Nader. O elemento facilitador para esse estudo seria a obra de Orlando Seco, como é o elemento facilitador de todos os estudos, né? Desde que tenha o estudo desenvolvido na sua obra. Então ele traz para a gente de uma forma bem simples. Sendo que é importante aí no estudo da classificação, nós identificarmos o critério de classificação, nós identificarmos dentro do critério de classificação quais as espécies, sabemos a definição de cada uma das espécies e termos exemplos para identificar. O que falta no elemento doutrinário para a gente conseguir melhor compreender a classificação são os exemplos. Então, por exemplo, o Paulo Nader, ele trata lá das espécies e quase nunca dá exemplo para a gente entender. Ele só conceitua. Então, o que é importante aqui? Né? De plano, a gente identificar, por exemplo, um critério de classificação. E, nesse sentido, um critério importante é o critério que vai definir as normas como públicas e privadas, que é o critério do conteúdo. Tá? Nesse critério do conteúdo, a norma pública ou de direito público é aquela que vai disciplinar os relacionamentos do Estado pautados no interesse da coletividade. Por exemplo, as normas de direito penal, as normas de direito processual, as normas de direito administrativo, são todas de direito público. Por outro lado, nós temos as normas de direito privado, ou normas privadas, que são aquelas que servem para disciplinar os relacionamentos entre os indivíduos, pautados no interesse particular. Exemplo, normas de direito civil, normas de direito empresarial. E nos orienta ainda a doutrina uma terceira espécie, que seriam as normas de direito misto ou de direito social, que são aquelas que estabelecem um conluio entre o público e o privado, porque tem tanto aspectos do público quanto aspectos do privado. Exemplo, as normas de direito trabalhista, que são assim reconhecidas, e as normas de direito de família, que é como se fossem tratadas fora do direito civil, tendo aspectos do público e do privado. Então, nesse critério do conteúdo, nós temos essas três espécies, e cada uma das espécies tendo o seu conceito, a sua noção. Um segundo critério de classificação seria o critério da extensão territorial. Nesse segundo critério, seriam também três as espécies: as normas federais, as normas estaduais e as normas municipais, dentro de uma hierarquia. A federal se sobrepõe à estadual, que se sobrepõe à municipal. Qual é a diferença? As normas federais são criadas no âmbito da atividade legislativa federal e são aplicadas em regra em território nacional. As estaduais, criadas no âmbito do poder legislativo estadual, tendo como elemento limitador o território do Estado. Então se aplica naquele Estado específico onde ela foi criada. E a municipal? São aquelas criadas no âmbito do poder legislativo municipal, se aplicando no território do município onde elas foram criadas.
Então, nesse sentido, no critério da extensão, nós temos essas 3 espécies. Agora, tem um critériozinho, que é o critério da sanção, que os doutrinadores, no geral, apresentam-nos 4 espécies. Quais seriam essas espécies? As normas perfectas, as normas plus quando perfectas, as normas minus quando perfectas e as normas imperfectas. Trocando em miúdos, as normas perfeitas, mais que perfeitas, menos que perfeitas ou imperfeitas. Qual seria o elemento diferenciador para essas normas? As normas perfeitas são aquelas que apresentam uma sanção, uma medida punitiva ao violador da mesma. Quando fala em critério da sanção, a gente pensa sempre em violação da regra. Então, aquele que violou vai sofrer a aplicação de uma medida punitiva. Diferentemente das normas mais que perfeitas. Essas normas têm algo a mais, o próprio nome já diz. Então, além da medida punitiva, o ato violador acaba sendo desfeito. Então, é algo a mais. Já nas normas menos que perfeitas, somente o ato violador é desfeito. Então, não tem punição. E por último, nós temos as normas imperfeitas, que não há nem punição, nem desfazimento do ato. Então, nesse sentido, quanto ao critério da sanção ou da violação da norma, são essas 4 espécies. Um terceiro critério seria o critério da imperatividade, que é o importante para a gente aí no caso concreto. Porque no critério da imperatividade, os doutrinadores, em geral, como por exemplo Orlando Seco, Miguel Reale, apresentam 2 espécies. Quais são as espécies? As normas chamadas de imperativas, impositivas ou cogentes. Então são 3 nomes para uma espécie de norma. E do outro lado, as normas dispositivas, também chamadas de permissivas. Qual é a diferença de uma para outra? A norma imperativa, impositiva ou cogente é aquela que apresenta, né, a ação ou a omissão do seu destinatário. Então, ela está determinando ou você age ou você deixa de agir. Então, ou ela proíbe a ação e a omissão, ou ela permite a ação ou a omissão. Então, nesse sentido, nós temos as normas imperativas, impositivas ou cogentes. E uma palavrinha no texto da norma é que vai determinar essa característica. Diferentemente da norma dispositiva ou permissiva, que é aquela que apresenta ao seu destinatário uma possibilidade diversa. Vou dar um exemplo para vocês. O artigo 326 do Código Civil, ele trata do lugar do pagamento numa obrigação, né? É tratado dentro da teoria geral da obrigação. E diz que o lugar do pagamento é o domicílio do devedor, salvo disposição contrária. Ou seja, credor e devedor podem estabelecer como lugar do pagamento aquilo que a lei determina, o domicílio do devedor. Mas os dois podem estabelecer um lugar diverso, pelo salvo disposição contrária. Então o devedor e o credor podem acordar: olha, eu vou pagar, eu, o devedor, nas taxas, pode ser? Pode. Ah, não, vou pagar no shopping lá na Praça de
alimentação. Na rua, em tal lugar, em tal horário. Ou seja, permite ao destinatário escolher algo diferente. Vou dar um outro exemplo. O artigo 35 da Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locação de Imóveis Residenciais e Não Residenciais, estabelece o seguinte: salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias realizadas sem autorização do locador e as úteis somente com a autorização do locador serão indenizáveis. E cabem o direito de retenção. Ou seja, serão indenizáveis as necessárias sem autorização do locador e as úteis somente com a autorização do locador, salvo expressa disposição contratual em contrário. Significa dizer que o contrato de locação pode ter uma cláusula dispondo de forma inversa. Por isso que esse tipo de norma é dispositiva ou permissiva. Então, nesse caso concreto 1, o examinador trabalha dois artigos constitucionais. O artigo 34, inicialmente, e o artigo 37. Quem é que está no caso aí? Você lê pra gente, por favor? Olha, por favor. Lê pra gente? Vocês são muito preguiçosos, hein? Primeiro, o caso 1. Critério da imperatividade. Sim. Normas impositivas, cogentes e dispositivas, permissivas. Em tempos de eleições municipais marcadas pela ameaça da violência, do crime organizado e das milícias, um assunto tem sido bastante comentado na mídia nacional: a intervenção federal nos estados. Aliás, esse assunto tem sido frequentemente citado nesses últimos anos, em vez que escândalos e falcatruas vêm sendo constantemente desvendados, políticos perdendo seus mandatos e, pouco a pouco, a credibilidade da classe política sendo colocada em xeque. Não acontece nem isso aqui, né? Não, de jeito nenhum. No entanto, nossa Constituição Federal dispõe de dispositivos protetivos que podem ser aplicados em casos extremos, como o artigo 34. Olha o que diz o artigo 34, o texto. Vamos lá. Que assim dispõe: a União não intervirá nos estados... Não intervirá. É uma imperatividade. Tá. Nos estados nem no Distrito Federal, exceto para 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de unidade da federação em outra. 3. Por termos a grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Aí vem pontinho aqui, né? A partir da leitura do texto acima, responda. Aí vem a pergunta, o examinador. Ao impor uma conduta a ser observada pela União... Só um minutinho, Júlio. Prestar atenção nos termos do examinador. Ao impor uma conduta, ele já está direcionando para vocês a resposta. Em relação aos estados e ao Distrito Federal, levando em conta o critério da imperatividade, como se pode classificar o artigo 34? Como é que você pode classificar? Sim, não, mas aí você tem que dar a classificação. Qual é a espécie? Impositiva. É uma norma impositiva que também é chamada pelos doutrinadores de imperativa ou de cogente, que é aquela que impõe uma ação ou omissão ao seu destinatário. Então, o artigo 34 trata-se de uma norma imperativa, impositiva ou cogente, tendo em vista impor uma ação ou omissão ao seu destinatário. Você pensa aí? O artigo 34 é classificado como uma norma imperativa, impositiva ou cogente, tendo em vista impor uma ação ou omissão ao seu destinatário. Também chamada de impositivo ou cogente. É uma ação. O próprio examinador vai direcionar.
que diz respeito ao critério da imperatividade, o caput do artigo 37 da Constituição Federal se equipara ao artigo 34 acima citado. Ou seja, o examinador, ele está querendo saber se vocês acham correto que o texto do caput do artigo 37 se equipara ao artigo 34, sendo também uma norma imperativa. Aí vamos ler o artigo 37, ó. Diz assim, a administração pública Daí, professor. é uma das férias. 37, Carlos, 37. Administração, Preste atenção no texto. a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade. Obedecerá é um termo imperativo. Então, esse termo caracteriza a norma como uma norma imperativa, impositiva ou cogente, porque impõe uma ação ou omissão ao seu destinatário. Então, é correto afirmar que o caput do artigo 37 se equipara ao texto do artigo 34 da Constituição. Está respondida a questão. Então, o artigo 34, ele tem, o artigo 37, ele tem a mesma classificação diante do critério da imperatividade que o artigo 34, sendo reconhecido como uma norma imperativa, impositiva ou cogente. Tem outra questão aí? Tem continuação dessa. Questão objetiva. Questão objetiva, vamos lá. Em sua teoria da norma jurídica, Norberto Bobbio Autor italiano. distingue as sanções jurídicas das sanções morais e sociais. Segundo essa distinção, Sanção significa medida punitiva. Medida punitiva jurídica distinta da medida punitiva moral e da medida punitiva social. segundo essa distinção, a sanção jurídica, diferentemente da sanção moral, é sempre uma resposta de grupo. E diferentemente da sanção social, a sanção jurídica é regulada, em geral, com as mesmas formas e através das mesmas fontes de produção das regras primárias. Para o autor, tal distinção oferece um critério para distinguir, por sua vez, as normas jurídicas das normas morais e das normas sociais. Considerando-se esse critério, pode-se afirmar que são normas jurídicas as normas cuja execução é garantida por uma sanção. Aí tem as opções aqui, né? Quais são as opções? Letra A, interna e não institucionalizada. Letra B, externa e institucionalizada. Letra C, externa e não institucionalizada. Letra D, interna e informal. Letra E, externa e institucionalizada. Essa aqui é a certa. Tá certo. A sanção jurídica externa, as punições, e são institucionalizadas pelo Estado. Então, a questão objetiva é uma questão de concurso do Tribunal Regional Federal, é a letra E. Meus queridos,